Pessoal, beleza? Então, hoje vamos fazer um vídeo aqui um pouco diferente. Hoje nós vamos falar um pouco de respeito ao próximo, falar um pouco dos fanáticos, um pouco sobre os famosos fanboys. Claro que aqui vai ser mais intrinsecamente pelos fanáticos por carros. Eu vou começar a contar aqui uma história. Vocês devem ver pelo meu sobrenome que eu tenho uma derivação europeia. Meu sobrenome é austríaco. E meu pai sempre foi fanático por carros alemães. Desde que eu me entendo por gente, ele sempre teve carros alemães. Então, ele, antes de se casar com a minha mãe, ele teve uma Brasília roxa, depois teve um Volkswagen Passat, isso dos quadradões ainda. Aí depois que casou, teve um Gol. Esse Gol depois ele deu para minha mãe, comprou um Audi A6, isso em 95. Era um puta carro, era prata até o carro. Foi roubado em acho que em 97, depois teve dois Santanas que viviam dando problema, depois teve outro Gol, e por final ele foi ter um Fiat Tipo, e ainda passou por um Chevrolet Ômega, um Toyota Corolla, e acabou com um Fiat Palio que eu fui dar para ele, para você ver a ascensão e a decadência de uma pessoa. Enfim, mas o que eu quero falar com isso? Meu pai, ele desde sempre, desde que eu me entendo por gente, ele era aquela pessoa que só falava bem de uma marca, amava uma marca, era louco pela Volkswagen. A Volkswagen é isso, era aquilo, que ele ultrapassava os 200 km por hora com o Santana dele. Com o Audi era óbvio, né? Um 2.8 V6 até minha avó passa. Mas enfim, coisas sem noção, que antigamente podia-se utilizar o extinto autódromo do Rio de Janeiro, tá? Para quem não sabe, o Rio de Janeiro um dia teve um autódromo em Jacarepaguá, que hoje está sendo sede das Olimpíadas, né? Autódromo da Barra, Jacarepaguá, enfim, Gardenia Azul, entendam como vocês quiserem, Curicica também, que é toda aquela região dali, né? E eles acabaram com aquele autódromo. Mas enfim, voltando a falar do que eu estava falando. Então ele ficava ostentando o carro, achando que os carros dele eram os melhores, que os das outras marcas eram uma merda. Vivia falando do carro do meu avô, que meu avô tinha um Monza, esse Monza é meu até hoje. E falando mal do carro, porque o carro tinha muita eletrônica, que o carro dele conseguia passar altas enchentes, que a água conseguia chegar até a janela. Eu só ficava escutando essas coisas, isso desde criança. Mas eu já gostava de carro quando era pequeno, mas eu não tinha uma afeição por uma marca ou um veículo em específico. Aí fui crescendo, quando foi em 2006, eu me apaixonei novamente pelo Monza, fui relembrando tudo que eu tinha passado com o carro, isso com o carro do meu avô, antes do Flecha Verde, esse que eu já contei para vocês a crônica. E aí eram discussões homéricas em casa por causa dos carros, porque ele tinha o melhor carro, que era isso, que era aquilo, e eu vinha com a contrapartida, mostrava. É assim, uma loucura, né? Eu hoje fico pensando, olhando para trás, gente, como que eu era imaturo, perder meu tempo com isso. Então o tempo foi passando e uma marca que ele odiava era a Fiat. Fiat Uno, Fiat Palio, Fiat Tipo, que Fiat fervia, que quebrava muito. Eu, quando era criança, eu gostava muito do Fiat 147 porque era pequenininho. Eu achava bonitinho o carro. Até hoje, eu acho o Fiat 147 bonitinho, a caixinha de fósforos, né? E ele descia o cacete no carro, que batiam no carro dele, e o carro dele não amassava, e os Fiat se acabavam, que o Fiat Maré era uma bomba. Muito bem, o tempo foi passando, ele foi tendo uma decadência, minha família em geral. Acabou que ele foi parar numa Fiat Tipo. Olha o que o destino não faz, né? A minha outra avó arranjou um Fiat Tipo para ele, e ele teve que usar o Fiat Tipo. Era um Tipo, mas era um Tipo dos últimos, aquele MPI. Isso foi em 2010. Um Tipo MPI 97, 1.6. E não é que ele se apaixonou pelo carro, que a suspensão era boa, que o carro fazia muitas curvas. Eu só ficava ouvindo aquilo, eu ficava pensando, pra quem descia o cacete em Fiat, tá gostando muito, né, do carro. E ficou enlouquecido pelo Fiat Tipo na época. Aí depois foi arranjar um Chevrolet Ômega, porque ficou com inveja porque eu tinha os dois Monzas, ele tinha que ter um Ômega, ele achava que ele tinha que ter um carro superior ao meu. Se deu mal porque o carro deu uma montanha de problemas para ele. Aí depois, quando eu fui ter o Civic automático,
Ele foi querer arranjar um Corolla automático. Ou seja, ele sempre queria ter alguma coisa oposta ou teoricamente superior a mim. E sempre foi quebrando a cara nesse sentido. É curioso isso. Mas acontece. Mas eu estava dizendo principalmente por conta da Fiat. E depois de um tempão, aquilo que eu já falei para vocês do Fiat Palio, que tem a avaliação aí do Palio que eu dei para ele. E ele usou um Palio, gostou muito do Palio pelado, né, que não tinha nada, por 1 ano e meio. Gostava muito do carro. Até hoje ele fala do carro aqui enlouquecidamente. Então, gente, o que eu quero levar com esse contexto todo que eu estou falando aqui, um pouco dessa história meio louca, né? É pra gente ter respeito com a opinião do próximo. A gente não achar que a nossa opinião é a única. Independente de carro, de time de futebol, de objeto, ou sexualidade, religião, enfim. Sempre respeitar o próximo. Entendeu? Porque a gente querer impor aquilo que pra nós, teoricamente, é melhor, a gente não tá dentro do corpo do outro para entender o porquê que ele acha aquilo relativamente superior, o porquê aquilo é superior, entendeu? Principalmente em marcas, né? E principalmente em cima dessa parte de marcas, esse endeusamento todo, isso é uma bobagem muito grande. Será que alguém aí ganha para falar bem da Renault? Alguém ganha para falar bem da Toyota, da Volkswagen? Pode ter um pós-vendas melhor? Você quer elogiar por conta disso? Correto, coerente. Mas você ficar endeusando sem você ganhar nada em troca é burrice. Sabe, você deixa de conhecer, aproveitar novas experiências, experimentar outros carros, enfim, né, conhecer a diversidade, né, que existe no mundo, por ficar com aquela ideia embutida de que só uma coisa é boa, só uma coisa é a melhor. Então não sejam assim, tá? E por que eu estou fazendo isso? Eu falei dos fanboys e tudo, porque eu fico prestando atenção na audiência dos vídeos. Porque agora eu resolvi fazer vídeos para falar de diversos carros, né? E 2 lançamentos que eu achei muito interessantes, ao meu ponto de vista, que são os mais interessantes em termos de carros, que seria o que eu compraria hoje, que era o Etios e o Versa, o Etios e o Mesh, nas opções automáticas, e o outro no CVT. E a polêmica que deu, porque muita gente vem esculachar, porque nenhum câmbio automatizado vai ser igual a um câmbio automático. O cara nunca dirigiu nem um câmbio automático, nem um automatizado, mas ele quer falar que dirigiu. O CVT é uma porcaria, porque não anda, porque parece uma enceradeira. Nunca andou no CVT. Gente, pra gente conseguir formar uma opinião, a gente tem que primeiro andar, e andar muito. Sentir, independente do veículo que seja, ou o que seja, sentir realmente se aquilo é aquilo, se não é, se não é. Porque senão você fica criando opinião em cima daquilo que os outros falam. E você quer discutir, você quer falar daquilo que você não sabe a realidade, você não experimentou de verdade. Entenderam? Então, às vezes, exposição de câmbio, enfim. Né? Tô falando de polêmica de Etios, tem um aparecendo aí na tela agora. Então, assim, reflitam, pensem antes de falar besteira, de discutirem por bobagem e de ficarem endeusando determinadas marcas e determinadas coisas, porque tudo isso é passageiro. Eu acho que o ser humano é muito mais do que um carro, do que um time de futebol, do que essas bobagens, porque isso tudo passa, do que um lugar, tudo passa. O que resta são as histórias que a gente pode contar, sabe? A gente pode valorizar o melhor da vida, sabe? Que a gente pode agregar com a nossa família, com os nossos amigos. Às vezes as pessoas brigam entre os amigos por causa de uma marca, por causa de um time de futebol. Para que isso, sabe? O que isso vai levar, aonde isso vai levar nós, né? Vai nos levar. Então reflitam sempre, pensem antes de escrever besteira, em qualquer lugar que seja. Se vocês têm dúvida de alguma coisa e ainda não puderam ter a opção de testar, de dirigir, por exemplo, um carro determinado X, não venha meter o pau no carro porque você gosta do carro de outra marca. Se você não dirigiu, não experimentou, você está criando a sua opinião em cima da opinião de outra pessoa, você não está formando uma opinião própria, você não tem uma opinião própria, você não dirigiu, não sentiu. E antes de você criar essa opinião, você se desmanche, tire todos os preconceitos do seu corpo, para que você já não vá com aquela coisa inserida na cabeça
e você já vá com aquele pensamento ruim para testar ou para falar daquele objeto, né? Senão você acaba criando uma impressão negativa antes mesmo de saber realmente como é e como não é. E às vezes, por conta dessa impressão que você criou na sua cabeça, você está destruindo um produto, um carro, um time. E é como eu estou dizendo a vocês, vocês estão entendendo muito bem o que eu estou direcionando, tá ok? Então esse é um videozinho só para falar um pouco a respeito desse negócio de fanboy. Não sejam isso, sempre usem a cabeça, experimentem tudo que puderem experimentar, respeitem a opinião do próximo e comentem, compartilhem, discutam aí embaixo. Em breve vão ter coisas interessantes no canal. Só estou aguardando conseguir as footages, que são as imagens trabalhadas, para eu poder fazer os vídeos. Vamos falar um pouquinho de Lexus, do ES350, um espetáculo de carro, e de uma coisa muito curiosa que eu achei numa autorizada, que foi uma SW4 V6, a gasolina. Isso eu achei muito diferente, muito legal para poder falar para vocês, que eu acho que ninguém ainda falou desse carro com essa motorização, tá ok? Valeu então, pessoal.